Basicamente, às 4 da manhã, quando o mundo ainda dormia, uma figura solitária já estava na quadra. Não havia câmeras, não havia torcida, não havia treinadores. Apenas o som da bola batendo no chão e o suor pingando no parquet. Este ritual durou 20 anos. Este ritual criou uma lenda. Este ritual revelou o maior segredo do sucesso sustentado. Kobe Bryant não foi construído nos jogos. Ele foi construído nos momentos em que ninguém estava olhando. Hoje, você vai descobrir o verdadeiro segredo por trás da consistência lendária de Kobe Bryant. Não é o que você pensa. Não é sobre talento natural, genética privilegiada ou motivação inspiradora. É sobre algo muito mais profundo, mais sistemático e mais poderoso do que qualquer dessas coisas. É sobre a arquitetura invisível da grandeza. Kobe Bryant entrou na NBA aos 17 anos, direto do ensino médio. Era apenas um garoto com sonhos grandes demais para seu corpo ainda em desenvolvimento. Mas havia algo diferente nele. Algo que os outros jogadores, técnicos e executivos, não conseguiam identificar completamente. Não era sua habilidade atlética. Havia dezenas de jogadores mais fortes, mais rápidos, mais altos. Não era sua técnica. Ele ainda estava aprendendo os fundamentos básicos. Era algo mais sutil, mais profundo. Era sua relação com o processo. Enquanto outros jogadores viam o treinamento como um meio para um fim, Kobe via o treinamento como o próprio fim. Enquanto outros jogadores perguntavam: quanto preciso treinar para ser bom? Kobe perguntava: quanto posso treinar antes de quebrar? E essa diferença fundamental na pergunta criou uma diferença fundamental no resultado. A primeira lição do segredo de Kobe é esta: a consistência não nasce da motivação. Ela nasce da obsessão com o processo perfeito. Kobe não acordava às 4 da manhã porque estava motivado. Ele acordava às 4 da manhã porque havia calculado cientificamente que essa era a hora ideal para maximizar seu desenvolvimento sem interferir nas responsabilidades oficiais da equipe. Ele não treinava mais que os outros porque tinha mais energia. Ele treinava mais que os outros porque havia criado sistemas que tornavam o treinamento intenso, não apenas possível, mas inevitável. O segredo não estava na quantidade de trabalho. O segredo estava na qualidade da arquitetura que sustentava esse trabalho. Deixe-me te contar sobre o que Kobe chamava secretamente de The System, o sistema. Um conjunto de princípios, protocolos e práticas que ele desenvolveu ao longo de anos para garantir que a excelência não fosse uma escolha diária, mas uma consequência automática de sua rotina. O primeiro pilar do sistema era o que ele chamava de Process Obsession, obsessão pelo processo. Kobe descobriu algo que a maioria dos atletas nunca aprende. Você não pode controlar os resultados, mas pode controlar perfeitamente os processos que levam aos resultados. Então ele parou de focar em ganhar jogos e começou a focar em aperfeiçoar cada elemento microscópico de sua preparação. Cada arremesso tinha uma mecânica específica. Cada movimento defensivo tinha uma angulação otimizada. Cada sessão de condicionamento físico tinha uma intensidade calculada. Outros jogadores treinavam para jogar melhor. Kobe jogava para validar seu treinamento. O segundo pilar era Minimum Effective Dose, dose mínima efetiva. Paradoxalmente, Kobe descobriu que trabalhar mais nem sempre significa trabalhar melhor. Então, ele se tornou um cientista de sua própria performance. Ele testava constantemente. Qual era o mínimo de sono que ele precisava para a máxima recuperação? Qual era o mínimo de aquecimento necessário para a performance ótima? Qual era o mínimo de descanso entre séries para manter a intensidade? Isso não era sobre preguiça, era sobre eficiência. Ele queria eliminar todo o esforço desperdiçado para poder canalizar 100% de sua energia nos aspectos que realmente moviam a agulha da performance. O terceiro pilar era Compound Excellence, excelência composta. Kobe entendeu que melhorias pequenas e consistentes, quando aplicadas sistematicamente, criam resultados exponenciais ao longo do tempo.
Ele não tentava melhorar drasticamente de um dia para o outro. Ele tentava melhorar 1% em 10 áreas diferentes todos os dias. Depois de um mês, isso se tornava uma melhoria de 30%. Depois de um ano, isso se tornava uma transformação completa. Cada sessão de treino tinha múltiplos objetivos microscópicos. Melhorar a velocidade de liberação do arremesso em 0,05 segundos. Aumentar a consistência do drible com a mão não dominante em 2%. Aperfeiçoar o timing dos movimentos sem bola em situações específicas. Individualmente, essas melhorias eram quase imperceptíveis. Coletivamente, elas criavam uma vantagem competitiva devastadora. O quarto pilar era o mais controverso. Productive Paranoia. Paranoia produtiva. Kobe cultivava intencionalmente uma ansiedade constante sobre sua performance. Não uma ansiedade destrutiva que paralisa, mas uma ansiedade produtiva que energiza. Ele assumia que seus adversários estavam treinando mais que ele. Ele assumia que estava sempre 3 passos atrás do que deveria estar. Ele assumia que sua próxima performance seria sua pior se ele não se preparasse, como se sua vida dependesse disso. Essa paranoia o mantinha numa vigilância constante contra a complacência. Enquanto outros jogadores relaxavam após vitórias, Kobe intensificava o treinamento. Enquanto outros jogadores se contentavam com boas performances, Kobe ficava obcecado com os detalhes que faltaram para uma performance perfeita. Mas o pilar mais poderoso, o que sustentava todos os outros, era algo que Kobe raramente discutia publicamente. Identity Integration. Integração de identidade. Kobe não via o basquete como algo que ele fazia. Ele via o basquete como quem ele era. Essa não era apenas uma diferença semântica, era uma diferença fundamental na arquitetura psicológica. Quando você faz algo, você pode parar de fazer. Quando você é, algo parar significa deixar de existir. Kobe não era um jogador de basquete que treinava duro. Ele era o trabalho duro que se manifestou através do basquete. Essa identidade integrada tornava a consistência não apenas natural, mas inevitável. Ele não acordava às 4 da manhã e pensava, eu deveria treinar. Ele acordava às 4 da manhã e treinar era tão automático quanto respirar. Não era uma escolha consciente, era uma expressão de quem ele era. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante. Todos esses pilares, toda essa arquitetura de excelência foram testados da maneira mais brutal possível quando Kobe enfrentou a maior crise de sua carreira. Era 2013. Kobe havia rompido o tendão de Aquiles. Aos 34 anos, para a maioria dos atletas, essa seria uma lesão que define o fim da carreira. Os médicos foram claros. Mesmo se ele se recuperasse completamente, ele nunca mais seria o mesmo jogador. Kobe ouviu tudo isso e sorriu, porque ele sabia algo que os médicos não sabiam. Ele não era apenas um atleta dependente de capacidades físicas, ele era um sistema vivo de melhoria contínua. E sistemas podem ser adaptados. O que aconteceu durante sua recuperação revelou o verdadeiro poder de sua filosofia de consistência. Kobe não apenas manteve sua rotina de 4 da manhã, ele a intensificou. Como não podia treinar fisicamente da maneira tradicional, ele redesenhou completamente seu programa. Ele estudou filmagens de jogos com a intensidade de um cientista analisando dados. Ele desenvolveu novos padrões de movimento que compensariam suas limitações físicas. Ele trabalhou aspectos mentais do jogo com um foco laser. Quando retornou às quadras, ele não era fisicamente o mesmo jogador, mas era um jogador melhor, porque havia usado a crise como uma oportunidade para evoluir seu sistema. A lição aqui vai muito além do esporte. A verdadeira consistência não é sobre repetir as mesmas ações indefinidamente. É sobre manter os mesmos princípios enquanto adapta continuamente as práticas. Kobe provou que quando você constrói sua excelência sobre princípios sólidos, ao invés de práticas rígidas, você se torna antifrágil. Crises não te quebram, elas te fortalecem. Vamos falar sobre algo que Kobe chamava de The Compound Effect of Small Wins, o efeito composto de pequenas vitórias.
Ele descobriu que a motivação para manter consistência não vem de grandes conquistas esporádicas. Ela vem de pequenas vitórias diárias que se acumulam ao longo do tempo. Cada sessão de treino terminada era uma pequena vitória. Cada técnica aperfeiçoada era uma pequena vitória. Cada limite pessoal superado era uma pequena vitória. Essas vitórias criavam um momentum psicológico que tornava a próxima sessão não apenas possível, mas desejável. Kolbe havia hackeado o sistema de recompensas do cérebro. Ao invés de depender de recompensas externas esporádicas, ele havia criado um sistema de recompensas internas constantes. Mas talvez o insight mais profundo de Kolbe sobre consistência seja este. Ele entendeu que a excelência sustentada não é sobre perfection, é sobre iteration. A maioria das pessoas evita começar porque espera a condição perfeita, o plano perfeito, o momento perfeito. Kolbe começava com o que tinha e melhorava através da repetição. Sua primeira sessão de treino aos 17 anos foi imperfeita. Sua última sessão de treino aos 40 anos foi imperfeita. Mas a distância entre essas duas imperfeições foi a jornada da grandeza. Ele entendia que consistência não é sobre fazer tudo certo. É sobre fazer, aprender, ajustar e fazer de novo. E de novo. E de novo. Até que a excelência emerge naturalmente da repetição inteligente. Kolbe também descobriu algo que poucos atletas compreendem: a diferença entre intensidade e sustentabilidade. Muitos atletas podem ser intensos por períodos curtos. Poucos podem ser consistentemente intensos por períodos longos. O segredo é encontrar o que ele chamava de sustainable intensity, intensidade sustentável. Um nível de esforço autossuficiente para promover crescimento, mas controlado o suficiente para permitir recuperação e repetição. Ele testou obsessivamente os limites de sua capacidade de recuperação. Quanto ele podia empurrar hoje sem comprometer o amanhã? Como ele podia manter 90% de intensidade por meses, ao invés de 100% por semanas? Essa inteligência sobre limites pessoais permitiu que ele mantivesse um padrão de excelência por 2 décadas que poucos atletas conseguem manter por 2 temporadas. Agora, vamos explorar algo que Kolbe considerava fundamental, mas raramente discutia: The Loneliness Factor, o fator solidão. Consistência de alto nível é inerentemente solitária. Quando você se compromete com padrões que 99% das pessoas não estão dispostas a manter, você automaticamente se isola da média. Kolbe abraçou essa solidão. Ele entendia que o preço da excelência é a separação da mediocridade, e ele estava disposto a pagar esse preço todos os dias. Isso não significava que ele era antissocial ou arrogante. Significava que ele havia escolhido um caminho que naturalmente tinha menos companhia. E ele encontrou paz nessa escolha. A solidão da madrugada, quando ele treinava enquanto outros dormiam. A solidão da disciplina, quando ele recusava tentações que outros abraçavam. A solidão da responsabilidade, quando ele se mantinha accountable por padrões que outros consideravam extremos. Essa solidão não era um sacrifício, era um filtro. Ela filtrava tudo que não estava alinhado com sua visão de excelência. Vamos falar sobre The 4M Principle, o princípio das 4 da manhã. Por que exatamente Kolbe escolheu esse horário? E o que isso revela sobre a psicologia da consistência? Primeiro, 4 da manhã é um horário que pertence apenas a você. Não há distrações externas, não há demandas sociais, não há urgências profissionais. É um tempo puro, protegido da interferência do mundo externo. Segundo, começar o dia com sua prioridade mais importante cria um momentum psicológico poderoso. Antes que qualquer coisa possa dar errado no dia, você já conquistou sua vitória mais significativa. Terceiro, a disciplina de acordar às 4 da manhã, quando você não quer, fortalece o músculo da disciplina para todas as outras áreas da vida. É um treino diário de autocontrole. Mas há algo mais profundo. Kolbe descobriu que as horas da madrugada têm uma qualidade especial de foco. Sem as distrações do dia, sem o ruído mental das interações sociais,
A mente entra em um estado de concentração pura. Ele chamava isso de The Sacred Hours, as horas sagradas. Tempo dedicado exclusivamente ao aperfeiçoamento, protegido de toda interferência externa. Agora, deixe-me compartilhar algo que poucos sabem sobre a filosofia de trabalho de Kolbe. The Anti-Motivation Approach, a abordagem anti-motivação. Kolbe raramente falava sobre motivação. Na verdade, ele era cético em relação à motivação como estratégia para a consistência de longo prazo. Ele sabia que motivação é um estado emocional temporário, e emoções são inerentemente instáveis. Ao invés de depender de motivação, ele construiu sistemas que funcionavam independentemente de como ele se sentia. Sistemas que funcionavam quando ele estava motivado e quando não estava. Sistemas que funcionavam quando ele estava feliz e quando estava triste. Sistemas que funcionavam em vitórias e em derrotas. Essa independência emocional dos sistemas foi o que permitiu sua consistência lendária. Outros jogadores tinham altos e baixos porque dependiam de estados emocionais para manter seus padrões. Kolbe mantinha os mesmos padrões independentemente de seus estados emocionais. Ele havia externalizado a disciplina. Ao invés de depender de força de vontade interna, ele havia criado estruturas externas que guiavam seu comportamento automaticamente. Vamos explorar The Compound Learning Effect, o efeito aprendizado composto. Uma das razões pelas quais Kolbe conseguiu manter consistência por tantos anos foi sua abordagem ao aprendizado contínuo. Ele nunca assumiu que havia aprendido tudo sobre basquete. Mesmo após 5 campeonatos, mesmo após décadas de excelência, ele abordava cada temporada como um estudante principiante. Essa mentalidade de principiante criava uma curiosidade constante que alimentava sua motivação intrínseca. Ele não estava apenas repetindo as mesmas ações. Ele estava constantemente descobrindo nuances novas, técnicas refinadas, insights mais profundos. A consistência nunca se tornava monótona, porque sempre havia algo novo para descobrir dentro das mesmas práticas fundamentais. Kolbe também entendeu The Exponential Nature of Mastery, a natureza exponencial da maestria. Nos primeiros anos, melhorias são lineares e óbvias, mas à medida que você se aproxima da maestria, as melhorias se tornam exponenciais e sutis. Um ajuste de 1% na mecânica de arremesso pode resultar em 10% de melhoria na consistência. Um refinamento mínimo no timing pode criar uma vantagem competitiva massiva. Essa compreensão o manteve engajado mesmo quando as melhorias se tornaram quase imperceptíveis para observadores externos. Ele sabia que estava operando num nível onde pequenos ajustes criavam resultados desproporcionalmente grandes. Agora, vamos abordar algo crucial: The Identity Evolution Process. O processo de evolução de identidade. Kolbe não começou sua carreira como a versão completamente formada de si mesmo. Sua identidade evoluiu sistematicamente ao longo dos anos. No início, ele era o jovem jogador talentoso. Depois se tornou o jogador que trabalha mais duro que todos. Posteriormente, evoluiu para o estudante obsessivo do jogo. Finalmente se transformou em a personificação da excelência no basquete. Cada fase dessa evolução exigiu adaptações em seus sistemas e práticas. Mas o que permaneceu constante foi o compromisso com o processo de evolução contínua. Ele entendia que identidade não é fixa, é um projeto em desenvolvimento constante. E ele era o arquiteto consciente de sua própria identidade. Deixe-me compartilhar The Legacy Perspective, a perspectiva do legado. Uma das fontes mais poderosas da consistência de Kolbe era sua perspectiva de longo prazo sobre o impacto de suas ações. Ele não estava apenas treinando para a próxima temporada. Ele estava construindo um legado que duraria gerações. Cada sessão de treino era um tijolo na construção de algo muito maior que sua carreira individual. Essa perspectiva de legado transformava tarefas mundanas em missões sagradas. Não, era apenas um arremesso. Era um arremesso que contribuía para o padrão de excelência que inspiraria futuras gerações. Quando você está construindo algo maior que você mesmo,
a consistência deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. Agora, vamos explorar The Systematic Rest Principle, o princípio do descanso sistemático. Kolbe entendia que consistência sustentável inclui períodos estratégicos de recuperação e renovação. Ele não via descanso como o oposto do trabalho. Ele via descanso como parte integrante do trabalho. Descanso estratégico, que permitia intensidade sustentada. Seus períodos de recuperação eram tão sistemáticos quanto seus períodos de treinamento. Ele otimizava sono, nutrição, terapias de recuperação e pausas mentais com a mesma obsessão que aplicava ao desenvolvimento de habilidades. Essa abordagem holística permitiu que ele mantivesse alta performance por mais tempo que atletas que viam descanso como luxo ao invés de necessidade. Vamos abordar The Failure Integration System, o sistema de integração de falhas. Kolbe desenvolveu uma relação única com o fracasso que alimentava sua consistência ao invés de sabotá-la. Para a maioria das pessoas, falha é evidência de inadequação. Para Kolbe, falha era dados para otimização. Cada erro era informação valiosa sobre como ajustar o sistema. Ele não tentava evitar falhas, ele tentava falhar mais inteligentemente, falhar de maneiras que geravam aprendizado máximo com custo mínimo. Essa mentalidade removeu o medo do fracasso que paralisa muitas pessoas. Quando o fracasso se torna input para a melhoria, ao invés de julgamento sobre valor pessoal, a consistência se torna muito mais fácil de manter. Finalmente, vamos explorar The Transcendence Factor, o fator transcendência. Depois de anos de consistência disciplinada, algo mágico aconteceu com Kolbe. A disciplina transcendeu o esforço consciente e se tornou expressão natural. Ele não tinha que se forçar a treinar. Treinar havia se tornado parte de quem ele era. Ele não tinha que se disciplinar para manter padrões altos. Padrões altos haviam se tornado sua natureza default. Essa transcendência é o objetivo final de toda consistência autêntica. Chegar ao ponto onde excelência não é algo que você faz, mas algo que você é. A jornada de Kolbe de jovem talentoso para a lenda transcendente não foi sobre talento natural ou sorte. Foi sobre a aplicação sistemática de princípios de consistência que qualquer pessoa pode aplicar. O segredo não estava nas capacidades que ele possuía, mas nos sistemas que ele construiu. Sistemas que transformaram potencial em performance, disciplina em identidade e consistência em transcendência. Você tem acesso aos mesmos princípios que construíram a grandeza de Kobe Bryant. A pergunta não é se você pode aplicá-los. A pergunta é se você vai escolher aplicá-los. O caminho está mapeado, o sistema está revelado. A escolha é sua.